Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus seja com todos nós, amém? É um privilégio estar aqui, meus irmãos, mais uma vez com os irmãos. Nunca estive aqui na Igreja Evangélica do Silveiro, mas com os irmãos várias vezes, em várias ocasiões. Trago o abraço da Igreja Evangélica do Feijó, a igreja que eu pastorei agora. A Margem Sul e a Igreja do Feijó se juntaram há alguns meses e estamos servindo ao Senhor em uma igreja somente. Trago o abraço e a saudação do nosso presbitério também lá na Igreja do Feijó. Eu estou com a minha esposa, os irmãos viram. Temos aqui o Daniel Lutero. Ele ia nascer no dia 31, ele nasceu no dia 30, já protestando a data, né? Ficamos muito felizes com a chegada dele. Os nossos filhos estão com os outros. Agora nós temos um adolescente, os irmãos conhecem, alguns conhecem o Diogo e o David, um adolescente e um bebê. A vida está muito equilibrada lá em casa. É um tempo realmente de crescimento para todos nós. Os meus filhos estão com os avós aqui, foram cultuar ali na igreja de Pombal, junto com os avós. A Estela, os irmãos não sabem, a Estela é daqui. Ela nasceu na África do Sul, mas ela cresceu aqui em Pombal. Aqui, quando eu digo aqui, porque é 1 hora só daqui, não é? E tem sido uma bênção esse privilégio de estar com os irmãos aqui. Muito obrigado, igreja, obrigado profundamente. Creio que o dia de hoje vai ser uma bênção. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Talvez aqui na Igreja Evangélica Silveiro, os irmãos tenham já ouvido várias pregações desse texto. Mas à medida que tenho feito uma pesquisa, eu descobri que muitas igrejas deixam o livro de Tito um tanto escondido, porque ele é muito parecido com o livro de Timóteo, e muitas vezes ele é colocado meio de lado. Apesar de ser parecido com o livro de Timóteo, ele tem particularidades fantásticas que hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que com certeza vão acalentar, edificar as nossas vidas, porque é riquíssima a palavra de Deus. E aqui vamos pensar nesta manhã num texto que muitas vezes raramente na igreja ele é citado, ou muitas vezes é citado só a última parte desse capítulo. No entanto, hoje pensamos em meditar no capítulo todo. Capítulo 2, Tito, capítulo 2, nós leremos todos os versículos e logo após então teremos a exposição da palavra. Esta é a palavra do Senhor. Tito, capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós,
a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Portanto, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Oremos. Pai, muito obrigado pelo privilégio de lembrarmos que a graça de Deus manifestou-se salvadora a todo tipo de homem, em todas as circunstâncias, em todos os papéis. Esta graça, ó Deus, está aqui, não somente para nos levar ao céu, mas para que hoje vivamos uma vida piedosa. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Não saber o que fazer cansa. Disse um médico ao constatar que um dos males do nosso tempo é a fadiga. Não saber o que fazer cansa, não saber o que ser cansa, não saber como se comportar cansa, bem como cansa também comportamentos e padrões vazios. Cansa muito querer fazer alguma coisa com as próprias forças e não conseguir. Cansa tentar ter um padrão moral de acordo com as Escrituras, sem o que nós vamos ver aqui no texto, mas baseado então no esforço humano. Nós, como seres humanos, temos uma relação muito complexa com normas e padrões. Nós nascemos e precisamos dele. Ao mesmo tempo, nascemos rebeldes no nosso coração. Nós sabemos que precisamos de padrões, mas somos rebeldes. Nós criamos leis para nos regular, mas não conseguimos seguir. E mesmo quando criamos leis para nos regular e inventamos tecnologias para estabelecer essa norma entre nós, nós desconfiamos de nós mesmos. Há uma relação complexa com padrões. Por que eu estou a falar de padrões? Justamente por causa disso. As duas coisas mostram um dos problemas que está no coração do homem moderno. A falta de padrão cansa. A nossa relação complexa com o padrão, e existem padrões na Bíblia, também nos deixa perplexos, cansados, afadigados e muitas vezes desconfiados. Eu não sei se vocês assistiram, perdão por falar disso, mas eu não sei se vocês assistiram o jogo do Benfica com o último jogo, que eles ganharam contra o Real Madrid. E vocês perceberam que algumas jogadas tinha que ter o VAR. Lembra do VAR? Sabe o que é o VAR, né? Aquela coisa eletrônica que inventaram porque o juiz não é suficiente para impor as regras. Mas vocês perceberam que o juiz tem que ir lá, ele vê o VAR, e nós não só não acreditamos naquilo que nós mesmos criamos, a gente é tão desconfiado que o juiz ainda tem que dizer para nós que o VAR estava certo. Essa é a complexidade do nosso coração. No entanto, apesar do que muitas pessoas fazem em relação às Escrituras, não entendendo a relação do padrão de Deus com a graça de Deus, esse texto vem mostrar para nós que toda essa complexidade é resolvida pelo sacrifício de Cristo. Toda essa complexidade, necessidade e muitas vezes cansaço nos nossos corações é resolvida pela graça de Deus. O que eu vou mostrar para os irmãos nessa manhã, pela graça de Deus, assim eu faço e peço, é que Jesus Cristo veio normatizar as nossas vidas. Ele veio regular, equilibrar, salvar, transformar as nossas vidas, de maneira que sejamos então um povo redimido, lavado, não somente isso, zeloso de boas obras. Nós queremos isso.
Nós nascemos querendo algo melhor, mas sabemos que a nossa rebeldia nos impede de chegar lá. Nós estamos cansados de falta de padrão, mas não conseguimos criar um padrão. Então a graça de Deus se manifestou, diz o texto. A graça de Deus se manifestou. Olhem comigo nos versículos de 11, começando no 11. O apóstolo Paulo nos diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E essa graça não somente nos salva e nos prepara para o céu, ela nos educa agora a termos um padrão, a termos uma vida cheia da graça de Deus, que demonstra a glória de Deus pelo zelo das boas obras, porque esse sempre foi o plano de Deus, desde a redenção do povo de Israel no Egito. Pois essas palavras de que Deus salva um povo para si, zeloso de boas obras, pela primeira vez foi dita ao povo de Deus lá no Monte Sinai. E agora, a igreja de Cristo recebe a mesma palavra, porque nós somos enxertados na família. Agora, pela fé, nós somos filhos de Abraão. E essas palavras que foram ditas para os filhos de Abraão, agora são ditas a todos aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a graça de Deus se manifestou. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Cristo veio para nos salvar, nos redimir e nos transformar num povo zeloso de boas obras. Um povo que não somente sabe o que fazer, ele busca, não pelas suas próprias forças, ele busca no poder do Espírito Santo aquilo que se deve fazer. O apóstolo Paulo está mostrando para nós que existe um padrão, sim, de vida cristã, e não precisamos mais, como meninos, ficar correndo atrás do vento, não sabendo o que fazer. Pelo contrário, a Bíblia agora nos dá um padrão de vida, mas que não deve ser seguido pela carne, ou por moralidade, ou como uma regra, ou como um grupo de leis. Mas essa lei agora de Deus é colocada nos nossos corações, e pela graça de Deus vivemos nesse padrão. Eu gostaria de explicar isso cada vez mais, explicar um pouco mais cada uma dessas declarações do apóstolo Paulo aqui. A primeira coisa é que a graça de Deus se manifestou salvadora a todo tipo de homem. Como assim? O texto não está dizendo todos os homens? Ora, se eu for interpretar a palavra todos como todo ser humano na face da terra, eu vou ter que dizer também que todo ser humano na face da terra vai ser salvo e vai para o céu. Mas não é isso que o texto está dizendo. Então eu preciso olhar no contexto e entender por que o apóstolo Paulo fala a graça de Deus se manifestou a todos. Ora, volta comigo no começo do capítulo. Olha como Paulo está falando com todo tipo de pessoa e falando para todo tipo de fase na vida, que a graça de Deus se manifestou a todo tipo de gente na igreja. Primeiro grupo, homens mais maduros. No versículo 2, quanto aos homens maduros. Na sua versão está escrito idosos, mas nem sempre as duas coisas andam juntas. E eu preferiria traduzir esse texto como se fosse homens maduros. O texto está muito bem traduzido, não quero dizer que não está, mas eu gostaria que nós entendêssemos que a ideia aqui é homens maduros. E os homens maduros que são salvos pela graça de Deus têm qualidades que Deus dá para esses homens e que eles devem também buscar. Não somente homens, mulheres maduras. Elas devem ser sérias em seu proceder, não caluniadoras, como vemos no texto. São todas características que Paulo vai repetir constantemente, tanto na carta de Timóteo e agora aqui na carta de Tito. Deus vai falar também com mulheres mais jovens, casadas, no começo da família, com filhos pequenos talvez. Essas irmãs mais velhas com uma responsabilidade, ou mais idosas, ou mais maduras, com uma responsabilidade de ajudar essas irmãs mais novas a amarem os seus maridos, a serem boas donas de casa e amarem os seus filhos também. Olha que coisa maravilhosa. Homens mais maduros, mulheres mais maduras, mulheres mais jovens, homens e mulheres mais moços,
A palavra moço aqui, ela vai dar uma ideia que é para todos os grupos que ainda não têm família ou que ainda não estão casados. Essa é a dinâmica do apóstolo Paulo. E é por isso que no versículo 11 ele vai dizer que a graça de Deus se manifestou para todos. Não é maravilhoso nós lembrarmos que não importa a fase da nossa vida, Deus tem um padrão para a gente viver. Não importa se temos mais idade, não importa se estamos começando os nossos dias, Deus tem um padrão para nos tirar do cansaço de não saber o que fazer. Deus nos redimiu para sermos um povo diferente. Um povo que, tomado pela graça de Deus, vai agir de acordo com o fato de que somos perdoados, redimidos, santificados para Deus. A graça de Deus, sim, nos tira do cansaço da falta de padrão e nos dá um padrão, porque nós somos libertos do pecado, como o povo no Egito. Quando o povo do Egito foi liberto da escravidão, no deserto, ao receberem a aliança com Deus e a sua lei, eles não podiam mais viver como as nações. Agora Deus ia levá-los para o deserto, Deus ia levá-los para uma nova terra, e nessa terra eles teriam que viver não de acordo com as nações ao seu redor, mas de acordo com a palavra de Deus. Já em Deuteronômio, Deus falava para o povo que não adiantava circuncidar somente, tinha que haver uma circuncisão do coração. O profeta Jeremias vai dizer que isso vai acontecer pelo Espírito na nova aliança. Isso acontece com todos aqueles que estão em Cristo. Deus coloca a lei nos nossos corações e agora nós vivemos com um padrão de vida diferente. Eu gostaria de pensar na única qualidade que é repetida entre todos esses padrões para todo tipo de ser humano, que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, em todas as fases. Se você parar para pensar comigo, talvez você não veja isso, porque em português há uma mudança de palavras, mas é uma palavra que se repete em todos os padrões. Essa palavra é domínio próprio. Os homens de mais idade têm que ser temperantes. A mesma palavra no grego. Domínio próprio. As mulheres têm que ser também, têm que ter domínio próprio. Os jovens, quando você vê lá embaixo, a palavra vem traduzida como criteriosos. A mesma coisa, domínio próprio. A mesma coisa. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para cada um de nós? Deus nos liberta do domínio das nossas emoções. Eu vou repetir. O apóstolo Paulo está a nos ensinar que a palavra de Deus nos liberta do domínio das nossas emoções. As nossas emoções estão ligadas ao fato de que temos um coração rebelde e pecaminoso. Muitas das nossas emoções são transformadas pela graça de Deus. Mas se tem uma coisa que todas as nossas gerações aprenderam, tanto aqui como no texto, por isso que Paulo dá essa característica para todo ser humano, e nós também vivemos assim, não podemos tapar o sol com a peneira. Nós também crescemos, depois da Segunda Guerra até agora, numa sociedade que diz o tempo todo para nós que nós somos regulados pelas nossas emoções. Tanto é que quando nós queremos fazer uma declaração para as pessoas aceitarem as nossas declarações, nós começamos com a seguinte frase: eu sinto que. Já perceberam? Eu sinto. Como se eu sentir fosse o regulador e o padrão da minha vida, e tem que ser o de todo mundo também. Se alguém fala eu sinto, todo mundo tem que parar e ouvir, porque a pessoa sentiu, então não tem mais discussão. Ora, e se nós estivermos sentindo errado? E se a palavra de Deus está certa e os nossos sentimentos nos enganam constantemente? E que tipo de padrão existe nas nossas vidas se as nossas emoções, por causa da nossa natureza, são completamente desreguladas?
Jesus vem pregar sobre arrependimento e eu quero fazer festa. Jesus fala: alegre-se, pois é chegado o reino dos céus, e eu quero lamentar. Quando Deus fala uma coisa, a reação emocional do povo é sempre outra, porque nós temos um coração cheio de emoções rebeldes. E se há uma característica natural do cristão, quando eu digo natural por causa da obra sobrenatural, mas ela é constante, é que Cristo vem regular as nossas emoções. Cristo vem mostrar para nós que aquilo que a gente sente nem sempre é verdade, e a palavra objetiva de Deus entra não somente na minha mente, ela toma conta do meu coração. Então, por causa disso, no poder do Espírito, quando eu quero agir pelas emoções, o Espírito me constrange a me calar e a permitir que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, controle então as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas dores, os meus choros. E aí nós começamos a entender por que a palavra de Deus fala: homens tenham domínio próprio, homens de mais experiência, está na hora de vocês agirem como homens. Nós passamos por uma tempestade há pouco tempo. Os irmãos, parece que aqui está tudo bem, né? Quando a gente passa pela estrada, é um caos. Lá em casa, a janela parecia que ia quebrar, e olha que é dupla, e tem ainda os stories, e parecia que ia quebrar tudo lá em casa semana passada. Eu até liguei para o Jonas: está tudo bem aí? Como é que vocês estão? Porque realmente a ventania desestabiliza. E várias vezes a Bíblia compara essa falta de estabilidade da ventania, ou correr atrás desse vento, com as paixões desse mundo. E quando Paulo fala sobre paixões, ele está falando justamente dessas emoções que estão no nosso coração e que nos levam a sempre querer reagir de acordo com a nossa vontade. Ora, se nós vivemos assim, a palavra de Deus já nos diz no Velho Testamento, em Eclesiastes, nós corremos atrás do vento. No entanto, a nossa cultura vai incentivar, as nossas igrejas também muitas vezes, e muitos ministérios de homens e de mulheres, incentivam-nos a vivermos acariciando as nossas emoções, como se elas fossem um animal de estimação que nós temos que manter sempre alimentado nas nossas vidas. No entanto, Cristo veio nos libertar da tirania das paixões dos nossos corações, pois elas são mundanas. Cristo veio nos libertar das paixões do nosso coração, pois elas são mundanas. E vem colocar em nós paixões diferentes, afeições profundas, por uma nova maneira de viver. Por sermos um povo que agora age de acordo com as Escrituras para fazer o que é bom, para estabelecer o que é bom. Nós estabelecemos famílias, nós estabelecemos igreja, nós enviamos missionários, nós cuidamos de pessoas que todo mundo esquece, nós lembramos de todos na igreja, do idoso ao mais novo. Nós somos um povo que foi separado para viver não correndo atrás das próprias paixões, mas olhando para as afeições que Deus agora coloca nos nossos corações, uma vida completamente diferente. Quando todo mundo tenta passar a responsabilidade de cuidar dos outros para outras pessoas, ou profissionais, ou pessoas que são pagas para isso, a igreja 2000 anos depois continua a dizer: nós é que cuidamos das pessoas, nós é que temos o amor, a vontade, as afeições para cuidar do mais pequenino e do mais idoso, porque nós fomos chamados para isso. Enquanto o mundo quer se livrar, os crentes estão dizendo: tragam para nós. Isso é característico na história da igreja. Os irmãos sabem que os primeiros conceitos de hospitais no mundo foram criados por cristãos, porque ninguém queria cuidar de doentes, então as pessoas traziam os doentes para as igrejas. Tanto é que até hoje o sinal de um hospital é uma cruz, não é? Porque o costume era: tá doente, leva para a igreja que alguém cuida deles. E é fato.
Mas quando é que nós deixamos de ser um povo conhecido por cuidar dos outros? Justamente porque não é levado pelas emoções e paixões do nosso próprio coração. A dinâmica é muito clara. Nós precisamos de homens que sabem dominar as suas próprias paixões pela palavra de Deus. Por que eu digo pela palavra de Deus? Ora, porque está no texto. O apóstolo Paulo vai dizer para Tito que ele deve se tornar o padrão dos cristãos, ou seja, o presbítero foi chamado não somente para ensinar a palavra de Deus, e ele deve ter essa habilidade de acordo com o apóstolo Paulo no capítulo 1, mas ele vai se tornar não somente aquele que ensina, aquele que discipula pela vida também. No capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer dele mesmo, no versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que vai levar à piedade, que é segundo a piedade. E o que é a piedade? Piedade é viver de acordo com a fé. Piedade é viver de acordo com a fé, de maneira que tenhamos boas obras. É por isso que ele volta no assunto no final do capítulo 2. Ele promove, ele vive, o coração dele bate para que os eleitos recebam a fé do Evangelho e para que eles então tenham uma vida de obediência à palavra de Deus. Como? A vida, as emoções, o coração, a mente, tudo é cheio da palavra de Deus, de maneira que a esperança da vida eterna, de um Deus que não pode mentir, controla quem eles são, guia quem eles são, dá um novo padrão de vida para quem eles são. Ora, há um contraste. Versículos 5 em diante, vocês vão perceber que aqueles que professam ter Deus, mas vivem de maneira diferente daquilo que Paulo está falando no capítulo 2, fazem isso de maneira vã. No entanto, para nós, fica claro, Deus espera que homens maduros na igreja tenham a cabeça no lugar. Interessante, não é? A palavra que o apóstolo Paulo usa, quer literalmente dizer isso, que eles mantenham a cabeça no lugar. Ora, se Paulo está dizendo que o evangelho está sendo pregado na igreja, os homens têm que estar com o coração na palavra, com a cabeça na palavra, para que quando eles precisam agir como homens maduros, a cabeça deles esteja no lugar, eles consigam dominar as próprias paixões, e então serão um povo zeloso de boas obras. Essa mesma característica é repetida para dizer que esses homens devem ser saudáveis na fé, ou seja, a vida deles deve ser pautada pela sã doutrina das Escrituras. E isso vai gerar o que o apóstolo Paulo diz de verdadeiro amor em 1 Timóteo capítulo 1. Amor e perseverança. Ou seja, homens maduros vivem com dignidade, respeitabilidade e sabedoria. E, portanto, são equilibrados e esperançosos. Crentes maduros não devem ser pessoas desequilibradas, pois a graça de Deus nos equilibra. Quando o mundo está numa ventania e numa tempestade, nós somos aqueles que apontam para a esperança. Quando o mundo está completamente esgotado por não ter padrão, nós apresentamos Cristo. Quando as pessoas estão cansadas de não ter resposta ou buscarem um padrão impossível de viver com 200 mil leis que ninguém consegue praticar, nós lembramos: Cristo morreu por nós e a graça de Deus é que me faz quem eu sou, e nele eu encontro poder, não para seguir regras, mas porque a lei dele está no meu coração de tal forma que eu só consigo me afeiçoar e agir se está de acordo com a palavra de Deus, com boas obras. É dessa forma que
o apóstolo Paulo vai passar para as mulheres, e vejam que coisa maravilhosa, meus irmãos. As pessoas querem distanciar as pessoas, querem dizer que tudo que nós fazemos na vida tem que ser um tanto individualista, inclusive a fé. Muitas pessoas pensam que o crescimento da fé é uma coisa muito individual. Sou eu que leio a Bíblia, eu oro sozinho no meu quarto, tudo isso faz parte da vida cristã, sem dúvida nenhuma. Mas será que é só isso? De forma nenhuma. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus vai abençoar relações que são feitas na igreja local, entre mulheres mais idosas e mulheres mais jovens. E o mundo está dizendo, cada um no seu canto. Vamos fazer aqui um grupo de mulheres jovens, vamos fazer um grupo de mulheres mais velhas, vamos separar todo mundo. Vamos fazer grupinho para tudo quanto é coisa, e a igreja fica cheia de panelinha, de gente para lá, gente para cá, e ninguém interage com ninguém. Mas a palavra de Deus está dizendo que Deus quer que a gente se junte, que as nossas experiências venham enriquecer uns aos outros, e que nós sejamos um povo diferente. Quando o mundo está dizendo, olha, cada um para um canto, a igreja está dizendo, todo mundo junto. Quando o mundo está dizendo, olha, as pessoas precisam de mais disso, mais daquilo. E muitas vezes as pessoas falam para mim, os jovens precisam de mais jovens. Jovem ele encontra em qualquer lugar, mas gente experiente ele só encontra na igreja. E nós estamos tirando esse privilégio, dessa ação maravilhosa do Espírito, de pessoas com idades diferentes interagirem de tal forma pelo poder da graça de Deus, de forma que corações são transformados para não viverem mais de acordo com os seus domínios, mas para serem dominados pela palavra e pela graça de Deus. Nós não somos um povo de grupinhos, nós somos um povo onde pessoas mais idosas convivem com pessoas mais novas e vice-versa, e graças a Deus por isso. As pessoas ficam estupefactas. A gente está em casa e muitas vezes isso não é muito comum na sociedade. As nossas igrejas são mesmo diferentes, ok? Nós estamos na mesa e os filhos, pai, filho de 11 anos, pai, vamos orar pelo irmão Vitor, ele está com dor nas pernas. O irmão Vitor tem 80 anos, não, 70 e alguma coisa, quase 80. Aí eu olho para o meu filho, vamos orar por ele, pai, ele está com dor nas pernas. E quase que me veio lágrima aos olhos. Que adolescente que se importa? Se não for a graça de Deus, nós vamos criar pessoas completamente individualistas, achando que só o grupo da idade deles é que presta e ninguém mais serve para nada. Mas quando a graça de Deus está no meio de nós, o nosso coração bate por todos, as nossas orações são por todos. Os irmãos com dores nas pernas estão orando pelo meu bebezinho, e daqui uns dias o meu bebezinho vai estar orando por um deles também, se a graça de Deus se manifestar no coração dele. A questão, meus irmãos, é que nós fomos chamados para sermos um povo, e um povo que se ama, um povo que se ama de tal forma que manifesta boas obras uns para os outros, porque Cristo está no meio de nós. Você crê que Cristo está no meio de nós? Então essas questões de gerações acabam, pois a graça de Deus se manifestou para todo tipo de gente, de todas as gerações, das idades mais avançadas às idades mais pequenas. Deus quer manifestar a sua graça nas nossas vidas. As mulheres mais velhas vão ajudar as mulheres mais novas, e elas vão ser mestras do bem. O apóstolo Paulo está falando o tempo todo sobre sã doutrina aqui, e fazer o bem. Essa palavra mestras do bem quer dizer que elas vão ensinar as mulheres com a palavra de Deus também. Elas vão saber teologia, ok? Mulher também foi chamada para entender de teologia, viver teologia, comer a palavra de Deus para poder alimentar outras, e com uma certa responsabilidade. Ora, posso dizer que as pessoas com mais idade têm uma certa responsabilidade na igreja de saber mais da Bíblia. Tem ou não tem? Claro que tem. Está mais tempo na igreja. 30 anos de igreja, você ainda não sabe colocar as coisas como a Bíblia colocou? Tem alguma coisa errada contigo, ou com a igreja, ou quem te ensina, seja o que for. O fato é que você precisa saber mais. Senão, como é que você vai ajudar a próxima geração? Como é que você vai
Se a gente começar aqui a fazer regras de, olha, a gente vai fazer reunião e agora a gente vai ensinar regras disso, regras daquilo, é assim que se cuida do bebê, é assim que o bebê dorme, é assim que não sei o quê, isso tudo é importante, mas todas essas coisas são pragmáticas. Mas e as coisas do coração? E as coisas da palavra? As coisas que Deus reservou para que mulheres ensinem para mulheres. Ainda que os pastores dão a sã doutrina, há coisas que Paulo está dizendo aqui, que as mulheres vão ter que ensinar umas para as outras, não porque elas são pastoras ou nada disso, pelo contrário, mas porque, sendo mulheres de Cristo, vão ajudar outras mulheres a serem discípulas de Cristo. É como Spurgeon disse, nós todos somos mendigos de pão. E o que é um presbítero, senão dizendo para outros mendigos, olha, é em Jesus que nós encontramos o pão. E é isso que Deus espera de cada uma de vós, irmãs com mais idade, que vocês ensinem para as mulheres mais jovens, é em Jesus, é em Jesus, é em Jesus que a gente vive. Quando as emoções estão à flor da pele, quando os problemas do casamento vêm, é em Jesus. Minha filha, eu já passei por isso. É em Jesus que se encontra a resposta. É Jesus que salva o teu casamento. É Jesus que dá um padrão da maneira de viver. É Jesus que vai colocar amor no teu coração para tirar uma fralda, para colocar as coisas na hora que devem ser feitas, porque o mundo vai dizer para você que as coisas de casa são um desperdício e uma perda de tempo, mas a Bíblia está dizendo que não. As mulheres hoje vivem com uma culpa. Se elas estão em casa, estão culpadas porque não estão ganhando dinheiro, e se elas estão ganhando dinheiro, estão culpadas porque não estão em casa. Isso é terrível. A maneira como a sociedade tem tratado as nossas mulheres é terrível. Não importa onde ela está, ela tem culpa, mas Cristo veio te libertar dessa culpa. Se você está em casa, faz isso para a glória de Deus. Se você tem que sair para trabalhar, seja como a mulher de Provérbios 31, que vai para fora, faz negócio, mas faz isso para a glória de Deus e ainda fala bem do marido no processo. Deus nos liberta de tudo isso e nos dá uma alegria de viver incomparável com as coisas do mundo. Você, mulher nova ou mais idosa, chega de culpa, chega de se sentir culpado porque está cuidando dos filhos, porque está perdendo tempo, chega de culpa porque às vezes tem que trabalhar, chega disso. Deus quer você no seu lugar, fazendo o seu trabalho, mas aonde você estiver, você vai estar sendo uma filha de Deus, cheia de graça, zelosa de boas obras, para que o mundo veja que em ti há graça de Jesus Cristo. Sejam controlados pelas paixões. Você vai querer fazer tudo que vem na tua telha. O seu coração vai dizer isso para você, o mundo vai dizer isso para você. Olha, vai e faz enquanto é tempo, porque a juventude passa. Eu quero dizer algo para vocês. O apóstolo nos leva várias vezes com alusões aqui para Salomão, usando a palavra piedade, que é traduzida, a palavra piedade no grego, Eusebéia, é traduzida de uma outra frase no Velho Testamento, o temor do Senhor. Quando traduz-se o Velho Testamento do hebraico para o grego, a palavra que é usada para temor do Senhor é Eusebéia. E essa palavra também é essa palavra que a gente vê aqui no texto, que se chama piedade. Ora, se você estudou teologia, você consegue fazer essas ligações, o teu pastor provavelmente deve ter ensinado, ou está ensinando esses tipos de ligações para vocês nas Escrituras, mas uma coisa que é muito clara, que o apóstolo Paulo está falando o tempo todo, é para a gente lembrar de Provérbios e Eclesiastes aqui. E uma delas é, jovem, faz o que você quer mesmo, mas lembre-se, um dia você vai dar conta para Deus de tudo que você fez. E aí, o pregador lá do Velho Testamento vai dizer que o que se resume na vida é o temor do Senhor. É exatamente a palavra que Paulo fala sobre piedade no começo da carta e para cada um dos grupos, e inclusive para toda a igreja, quando ele fala que nós somos zelosos de boas obras, vivendo nesse tempo uma vida de piedade, uma vida de temor do Senhor. Ora, o mundo vai nos encher de culpas por não fazermos o que nós queremos. Mas deixe-me pedir aos irmãos, pela graça do Senhor hoje,
Seja qual for o tipo de pessoa que você se encontra nesse tipo de esquadrinhamento ou abordagem que o apóstolo Paulo fala para as nossas idades, para o nosso tempo, eu quero dizer para os irmãos, pela graça de Deus, submetam as suas emoções à verdade do Evangelho constantemente. Quando nós queremos nos vingar de alguém, lembramos que nós somos perdoados. Quando nós quisermos a ferro e fogo dentro do nosso casamento fazer justiça, lembremos que Cristo fez justiça por mim, para que eu não recebesse justiça. Pela graça de Deus, olhe para o padrão que a Bíblia nos ensina, identifica na sua vida aqueles momentos em que você está sendo guiado pelas suas emoções e que você permite que padrões errados, mundanos, entrem não só na sua cabeça, mas no seu coração, fazendo com que você haja dentro e fora da família de maneira egoísta. E decida conscientemente a abandonar esses padrões e a focar-se em Cristo como seu único e verdadeiro modelo de vida. Querido irmão, seja um homem de verdade, com a cabeça no lugar, equilibrado. Irmãs queridas, sejam mulheres de verdade. Se esforcem para que o ambiente da família seja um ambiente piedoso, cheio de graça e de amor, onde todos recebem da paz de Cristo constantemente. Não de abusos verbais, nem de gelos emocionais, mas cheios de graça. Abraça a graça de Cristo todos os dias. Reconheça que você não consegue viver o padrão da Bíblia, mas o padrão da Bíblia foi lhe dado por graça, e Cristo pode fazer você viver de acordo com as boas obras que Ele mesmo preparou de antemão para vocês, segundo Efésios capítulo 2. Por isso, meus queridos irmãos, quando nos sentimos cansados de não saber o que fazer, lembremos, Cristo já nos libertou para nos dar descanso. No meio da ocupação dos nossos corações, nós podemos descansar, porque Cristo é o nosso padrão. Cristo é a nossa vida. É Ele que nos alimenta, é por isso que nós comemos o pão, é por isso que nós bebemos o vinho. Cristo é o nosso padrão. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Permita então que essa salvação controle as suas emoções, a sua mente e as suas atitudes, porque nós fomos separados para ser um povo zeloso de boas obras. E que Deus nos abençoe.